Agora em nossa programação você vai ouvir, se emocionar e refletir. Está no ar Momento de Reflexão. Apresentação Paulo Vaz. Bom dia para você! Estamos chegando mais uma vez com o nosso momento de reflexão, sempre uma palavra do coração de Deus para o seu coração, a perguntinha básica, porém essencial. Você já sorriu hoje? Ainda não? Então começa agora, porque Jesus te ama. E Ele te ama muito, de uma maneira toda especial. Outro dia, após um culto em que eu fui convidado para trazer uma palavra às pessoas, uma irmã, uma jovem senhora, veio falar comigo e disse: "Olha, Paulo Vaz, eu estou passando por muitas dificuldades. Meu marido foi embora, me deixou, eu estou desempregada e ainda por cima minha mãe foi diagnosticada com câncer. Sabe, Paulo, para onde eu olho, eu só vejo problemas. E isso tem me levado à depressão." Ela disse: "Olha, eu procurei o pastor da minha igreja e alguns irmãos da igreja, mas eu não sinto que eles possam me ajudar." Eu comentei com uma irmã, na fé, que eu estava pensando em procurar a ajuda de um psicólogo. Mas ela disse que eu não devo fazer isso porque eu estaria demonstrando que não tenho fé o suficiente. Será que essa irmã está certa? O que a Bíblia diz sobre um crente procurar um psicólogo? Eu confesso que eu fiquei um tanto quanto surpreso e quase que sem palavras. E aí eu pedi o telefone dessa irmã e alguns dias depois, eu orando, liguei para ela e disse: "Olha, é lamentável que em pleno século XXI, algumas pessoas ainda acreditem que procurar apoio psicológico seja falta de fé ou um pecado contra Deus." Eu disse para ela: "Olha, diante de tudo que você me contou, eu quero te dizer que nada te impede de procurar um psicólogo. Aliás, em alguns casos, essa é a melhor opção a se fazer." "Puxa, Paulo, mas como é que você pode afirmar isso com tanta certeza?" Você que me ouve também pode perguntar isso. Acontece que nem todos os problemas que nós passamos na nossa vida estão ligados à área espiritual. É claro que na igreja a gente pode contar com o suporte espiritual de pastores, conselheiros, irmãos, irmãs, etc. Assim, porém, como o nosso corpo físico tem doenças que só os médicos especialistas podem tratar, a nossa mente também tem enfermidades que somente profissionais especializados podem cuidar de uma forma mais eficaz. Então, resumindo, você acredita que está pecando quando vai ao cardiologista cuidar do seu coração? Ou a um otorrino quando você tem um problema de ouvido na garganta? Não. Então por que você estaria pecando quando procura um psicólogo diante da suspeita de estar com um problema na sua mente? E olha, quando eu estou afirmando isso, eu não estou dizendo que pastores e conselheiros da igreja nada podem fazer por você. Não é isso. O que acontece é que, apesar da boa vontade deles, algumas questões da nossa mente não se resolvem apenas na conversa espiritualizada e na oração. Eu não sei se você sabe, mas a depressão pode ser causada por problemas físicos e não apenas emocionais. Por exemplo, quando há um desequilíbrio hormonal e de substâncias importantes para o bom funcionamento do cérebro. Como que um pastor será capaz de diagnosticar esse problema se ele não tiver uma formação para tal? Foi para isso que Deus deu ao homem sabedoria e capacidade profissional para ajudar as pessoas que sofrem com essas doenças. E esse é mais um motivo para você procurar sim um psicólogo. Sobre aquilo que a sua irmã disse a respeito da sua falta de fé, saiba que muitos crentes que se consultam com psicólogos são considerados por outros crentes como pessoas incrédulas, mas isso não é verdade. Se ir ao psicólogo é falta de fé, então ir ao cardiologista também é. Concorda?
Se a depressão só deve ser curada com oração e aconselhamentos pastorais, então um infarto ou qualquer outra doença física também deveriam ser. Ou seja, o pensamento dessas pessoas demonstra hipocrisia. E será que a Bíblia fala alguma coisa sobre o cristão não poder consultar um psicólogo? Não, claro que não. Inclusive, a palavra de Deus nos incentiva para que sejamos bem-sucedidos. E esses conselheiros faziam naquele tempo um trabalho muito parecido com o que os psicólogos fazem hoje em dia. Está escrito: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Está em Provérbios, capítulo 15, verso 22. Então perceba que, em nenhum momento, o versículo fala que tais conselheiros precisam ser religiosos, mas apenas que eles têm o objetivo de ajudar quem os procura. Mas será que o crente pode escolher qualquer psicólogo? A resposta é não. Por quê? Porque existem psicólogos que defendem determinadas linhas de pensamentos que não são biblicamente corretas. Então, minha irmã, eu falei para ela e falo para você nessa manhã. O ideal é que você procure por psicólogos cristãos, pois eles vão te ajudar com maior base em sua convicção cristã. Porém, você pode se consultar sim com um profissional que não seja cristão, desde que ele respeite a sua fé e suas escolhas, pois isso faz parte do trabalho dele. Nesse sentido, devemos aplicar aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina: julgai todas as coisas, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21. Nesse caso, ter um bom pastor e conselheiro ao seu lado também vai te ajudar na parte espiritual do tratamento, te ajudando a se levantar. Então, quando você procurar um psicólogo, busque referências dele com pessoas conhecidas, a fim de achar um bom profissional, seja ele cristão ou não. Isso vai te ajudar a não ter maiores problemas. E lembre-se, por mais que você trate os problemas da sua mente e melhore sua qualidade de vida, jamais deixe a sua vida espiritual de lado. Uma pessoa feliz é aquela que consegue manter o equilíbrio em todas as áreas da vida. Deus te abençoe, em o nome de Jesus.